Olá, querido aluno do quarto ano! Nessa aula, nós iremos relembrar o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e também treinar como fazer essa classificação de uma forma mais fácil e eficiente. Bem, o que é um vocábulo oxítono? Bem, vocábulo significa palavra. Um vocábulo oxítono é aquele que tem a sílaba mais forte lá no final, na última sílaba. Quer dizer que o acento tônico, a força que nós mais fazemos ao pronunciar aquela palavra, está na sílaba final. Você sabia que existe uma regra para definir quais oxítonas serão acentuadas e quais não precisarão de acento? Porque às vezes a criança acha que só é oxítona se tiver a última sílaba acentuada. Mas não, a palavra pode ser oxítona sem ter acento, apenas tendo a última sílaba mais forte. Por exemplo, andar. A última sílaba dar é mais forte e essa palavra é oxítona, mas ela não precisa de acento. Por exemplo, feijão. A última sílaba é a mais forte, mas não precisa de acento, até porque tio não é acento, né, pessoal? Tio é apenas um sinal gráfico. Então, olha só, vamos recapitular quais são as oxítonas que precisam receber acento. As palavras oxítonas só serão acentuadas se terminarem com a, e, o, em, seguidos ou não de s, ou seja, se estiverem no plural também, as, es, os e ens. Então, se você decorar essa regrinha, você sempre vai saber colocar acento nas palavras oxítonas. Por exemplo, feijão não precisa de acento, porque a sílaba forte termina com ão, e ão não está na lista das oxítonas acentuadas. Andar não tem acento, porque termina com R, e R não está aqui na lista dos finais das oxítonas acentuadas. Se você lembrar que as oxítonas só recebem acento se terminarem com a, e, o, em, seguido ou não de s, você vai saber sempre acentuar as palavras oxítonas e não vai errar na hora de acentuar as palavras. Vamos verificar algumas oxítonas acentuadas, ó. Pará, vatapá, igarapé, chulé, chilindró, quiprocó, também, ninguém, carajás, jacarandás, filés, rodapés, trenós, pivôs, vovôs, vinténs, parabéns, armazéns. Bem, essas são apenas algumas das milhares de palavras oxítonas que existem. E nós sabemos agora, aprendemos durante o ano e relembramos agora, que elas só precisam receber acento se forem oxítonas terminadas com a ou as, e ou es, o ou os, ou em ou ens. Ou seja, a, e, o, em, seguido ou não de s. Bem, mas não se esqueça que nem toda oxítona tem acento. A palavra não é oxítona porque ela tem acento na última sílaba. Ela é oxítona porque a sua última sílaba é a mais forte. Ela tem o acento tônico, ou seja, é a sílaba tônica. Nós falamos com ênfase a última sílaba. Não se esqueça que acento tônico é a sílaba tônica e o acento gráfico é esse que nós podemos colocar aqui, tanto o agudo quanto o circunflexo. Uma palavra, ela pode ter acento gráfico ou não, mas todas as palavras que existem podem ter o acento tônico, que faz delas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, independente do acento gráfico, tá bem? Só que uma coisa legal de saber é que quando a palavra tem o acento gráfico, o acento que a gente escreve ali, que a gente desenha, como acento agudo e o acento circunflexo, esse acento só pode estar na sílaba que é a sílaba tônica,
porque ele vai estar acentuando aquela sílaba, mostrando que ela é mais forte para facilitar a leitura, porque o som dela naturalmente não deixaria aquela sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra para não tem acento porque é uma paroxítona terminada em A. Se eu não colocasse acento no pará, eu não saberia a diferença do para e do pará. Então, algumas palavras precisam receber acento para que a gente consiga ler elas, dando a tonicidade, enfatizando a sílaba certa. É assim que nós sabemos a diferença do para, não entre aí, e do Pará. Ah, eu moro no estado do Pará, porque tem um acento gráfico. É assim que algumas palavras conseguem ficar facilmente compreensíveis na hora de escrever e na hora de ler. Mas, por exemplo, a palavra andar não precisa de acento para saber que o dar é mais forte, porque naturalmente o som do R deixa essa sílaba mais forte. Então, crianças, quando for decidido, né, quando eles decidiram aonde colocar acento, eles decidiram por esse motivo, para que nós conseguíssemos identificar a sílaba forte e pronunciar a palavra corretamente. Se chulé não tivesse acento, a gente ia ler chulé. Se vovô não tivesse acento, a gente não ia saber a diferença de vovó e de vovô. Ia ser tudo a mesma coisa, né? Então é por isso que tem acento. Mas não é difícil, porque eu sei que se a palavra tem a última sílaba forte, ela é uma oxítona, só vai ter acento se terminar com A, E, O, em, seguido ou não de S. Agora, as palavras paroxítonas, os vocábulos paroxítonos, eles são um pouco diferentes. Por quê? Primeiro, que não é a última sílaba que tem que ser mais forte para ser paroxítona, é a que está antes da última, é a penúltima. E porque existem muito mais palavras paroxítonas acentuadas. Observa comigo. Todas as palavras paroxítonas que terminam com R, L, N, X, ps, que é PS, I, is, us, uns, ão, as ou ãos recebem acento. Olha quantos exemplos nós temos: revólver, caráter, nível, provável, íon, próton, fênix, tórax, bíceps, tríceps, júri, safari, lápis, grátis, bônus, lotus, álbum, fórum, álbuns, fóruns, órfão, ímã, órgão, órfão, órfãos, ímãs, órfãos e órgãos. Bem, as palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba forte. Essa sílaba ela é destacada, ela tem uma acentuação tônica, que não é o acento gráfico, mas é a sílaba que a gente pronuncia com mais força, que a gente demora mais, que a gente alonga. Se essas palavras que têm essa sílaba penúltima mais forte terminarem com essas letras ou com esses grupos de letras aqui, elas terão que ter acento. Aí demora um pouco mais para decorar, porque são mais letras. A forma mais fácil de decorar quais paroxítonas têm acento é fazendo a leitura diária, né? Lendo muitos livros da biblioteca, porque uma vez que a gente aprende a escrever a palavra com acento, a gente sempre lembra que ela tem acento. Mas um dia, se você tiver dúvida, você pode se lembrar que só as paroxítonas que terminam com RLNX e is, PS ou us, ou uns, as ou ãos, são as que recebem acento. Bem, é muito mais fácil aprender isso lendo os livros da biblioteca do que decorando as regras. Mas as regras servem para organizar, porque imagine se fosse tudo bagunçado. As palavras recebessem acento aleatoriamente, nós nunca íamos conseguir entender
qual é a lógica na acentuação? Ia ficar sempre tendo que olhar no dicionário. Ia ser muito mais difícil a gente decorar. Mas a gente consegue lembrar que lápis é como grátis, tem acento. Que bíceps é como tríceps, tem acento, entenderam, né? Que órfã e órfãos têm acento, ó, porque são parecidas. Álbuns e álbum também. Então, nós conseguimos fazer relações. Agora, sabe qual é a minha palavra favorita? Ou o meu grupo de palavras favoritos? São as proparoxítonas. Um vocábulo proparoxítono, quer dizer, uma palavra proparoxítona, é aquela que tem a antepenúltima sílaba tônica. Ai, prof, essa para mim é a mais difícil porque é difícil achar qual é a antepenúltima. Eu esqueço. Eu esqueço da palavra antepenúltima, eu esqueço o que ela significa, eu esqueço da palavra proparoxítona, é muito grande. Mas depois de hoje você não vai mais esquecer. Sabe por quê? Porque a proparoxítona, a preferida da pro, é a mais fácil, porque todas as palavras proparoxítonas têm acento. A regra é que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, independente se termina com ão, em, uns, a, es, seguido ou não de s. Todas as proparoxítonas recebem acento. Essa é a regra de acentuação que eu mais gosto, porque é a mais fácil. Então, eu gosto das proparoxítonas, porque é fácil de identificar nelas a sílaba tônica, porque sempre tem acento. Você sabia que toda palavra tem sílaba tônica, mas nem toda palavra é acentuada. Mas quando a palavra tem o acento gráfico, ele sempre está na sílaba tônica. Então, quando eu vejo uma palavra e eu vejo que ela está acentuada, eu já sei que aquela sílaba, aquela que recebeu o acento é a sílaba tônica. Fica bem mais fácil de eu classificar a minha palavra. Agora, vamos ver essas palavras proparoxítonas, ó. Máquina, centímetro, tráfico, quilômetro, vítima, êxtase, última, catástrofes, helicóptero, Gênesis. Todas tinham acento. Diferente das palavras oxítonas e das paroxítonas, que nós podemos encontrar exemplares com acento e sem acento, as proparoxítonas sempre vão ter acento. Isso facilita muito a nossa vida na hora de classificá-las. Agora, eu vou te ensinar como eu faço quando eu tenho que classificar palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque tem que ter um passo a passo para a gente não errar. Aqui nós temos 5 palavras: característica, café, fábula, saudável e décadas. São palavras fáceis porque todas foram acentuadas. Mas às vezes você sabia que a criança se perde na hora de identificar qual é a sílaba forte, mesmo tendo acento, porque ela não separa a palavra em sílabas antes de fazer isso. Então, olha como eu faço. A primeira coisa que eu faço quando eu vou classificar uma palavra ou um grupo de palavras de acordo com a sílaba mais forte é separá-las em sílabas. Assim, característica. Nossa, olha quantas sílabas que tem nessa palavra. 6 sílabas, é uma palavra polissílaba. Depois que eu separei em sílaba, eu consigo contar qual é a mais forte facilmente. Ó, separei café, que tinha 2 sílabas, fábula, que tinha 3 sílabas, saudável, que também tinha 3 sílabas, e décadas, que também tinha 3 sílabas. Essas palavras, elas eram muito fáceis, porque elas tinham acento. Então, depois que eu separei em sílaba, não resta dúvida, eu sei qual é a sílaba mais forte. Então, eu destaquei a sílaba mais forte, porque assim eu não vou me perder. Eu já sei quais são as sílabas e qual é a mais forte. Aí eu faço assim, ó. Eu conto as palavras de trás para frente, porque eu acho muito fácil e muito rápido. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Primeiro eu separei em sílabas. Depois eu destaquei a sílaba forte das palavras. E depois eu contei de
traz para frente 1, 2, 3 em todas elas. Claro, ó, essa aqui sobrou um monte de sílaba que eu não preciso usar. Aqui nem chegou no 3. Não tem problema. Se sobrar, deixa quieto. Se faltar, para onde deu. Aí, olha só. A professora escreveu para mim lá no enunciado que eu tinha que classificar a palavra da seguinte forma: em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E eu conseguia ver essas palavras no enunciado, só que eu não lembrava qual que era a última, qual que era a penúltima, qual que era a antepenúltima, porque todas essas palavras são muito grandes e difíceis. Tanto essas 3 palavras para classificar quanto última, penúltima e antepenúltima, são palavras grandes. Então, o que eu fiz para associar? Eu vi qual dessas é a menor palavra, oxítona, então eu dei para ela o número 1. Depois, a paroxítona, eu dei para ela o número 2. E por último, a maior, a proparoxítona, e eu dei para ela o número 3. Assim, mesmo que eu ainda não saiba direito oxítona, paroxítona e proparoxítona, que eu esqueça, que eu confunda porque são muito iguais, mesmo que eu me confunda com última, penúltima e antepenúltima, com essa forma de fazer, fica fácil, ó, porque eu contei. Primeiro eu separei em sílabas, destaquei a sílaba forte, contei 1, 2, 3 em todas. Se a sílaba forte estiver no 1, eu sei que ela é oxítona. Se a sílaba forte estiver no 2, que nem saudável, eu sei que ela é paroxítona. E se a sílaba forte estiver no 3, que nem aqui, ó, característica, fábula e década, eu sei que ela é proparoxítona. E eu posso fazer isso na minha atividade para facilitar, porque é mais fácil contar 1, 2, 3 do que última, penúltima, antepenúltima, porque são palavras muito parecidas. É mais fácil eu usar o que a professora falou no enunciado e construir um código para classificar do que eu ficar tentando lembrar qual que é paroxítona, qual que é proparoxítona, qual que é oxítona, é tudo cítona, é tudo oxitona. Quando eu era criança, eu não conseguia nem falar. Eu falava oxitona, eu não conseguia nem escrever paroxítona, eu tinha dificuldade de falar oxítona. E eu sei que para vocês são palavras difíceis. Então, se você quiser, você pode usar o meu código. Conta de trás para frente, 1, 2, 3 em todas, depois de já saber quais são as sílabas e qual é a sílaba forte. E ver que a 1 é a menor palavra. Oxítona é a palavra pequenininha. Oxi, a 1 é a menor, é a que está no último. Para tudo, porque as paroxítonas são as do meio. Ó, fica no meio, tá vendo aqui? Mas não no meio da palavra, no meio das 3 últimas. Então, ó, é a que cai na sílaba 2. E quando cai lá no 3, 1, 2, 3, só palavras grandes que tem, né, que podem ser proparoxítonas. A sílaba mais sorte é a antepenúltima. Então, se eu pude contar 1, 2, 3 e cair no acento, não tem dúvida, porque toda a proparoxítona é acentuada. E eu sei que essa palavra é a maior, a que a pro mais gosta, a proparoxítona, a que cai lá no 3. Bem, espero que você tenha aprendido uma nova forma de você fazer esse tipo de atividade. Claro, se você já sabe quais são as oxítonas, que são as últimas, as paroxítonas, que são as penúltimas, as proparoxítonas, que são as antepenúltimas, e só olhando assim você já sabe última, penúltima e antepenúltima, porque antepenúltima é que vem antes da penúltima. Isso é muito importante vocês entenderem. Tá ótimo, mas se assim como eu, você tem dificuldade na escola em algumas palavras difíceis, você pode usar esse código 1, 2, 3. E daí você vai chegar sempre à resposta certa. Então, nós tínhamos uma palavra oxítona. Ó, estava na última sílaba, a sílaba forte. Se eu contasse, ia cair no 1. Tá vendo aqui? Nem precisava chegar no 2, já sabia que era o 1. Tínhamos uma palavra paroxítona, que contando, ó, 1, 2, caía no 2. Tá vendo? De trás para frente, caiu no 2, eu sabia que era paroxítona. E as outras todas eram proparoxítonas, que são as mais fáceis, porque se você contar 1, 2, 3, o 3 cair numa sílaba acentuada, não tem erro. É uma proparoxítona. E se o 3 cair numa sílaba que não é acentuada, não tem a menor chance de ser uma proparoxítona, porque toda proparoxítona tem a antepenúltima sílaba acentuada. Então, se você contar 1, 2, 3
e a palavrinha cair no acento, no 3, não tem como errar. Só que não esqueça que para isso acontecer, você tem que ter separado certas sílabas, tá bem? Porque tem criança que separa errado, aí vira uma bagunça, não adianta mais seguir nenhuma regra que vai dar errado. Agora é com você. Use o método que você achar mais fácil para classificar as palavras do exercício do passo 2 em seu caderno. Só não se esqueça que você precisa identificar quais são as sílabas, identificar qual é a mais forte e depois disso, você precisa também saber se ela está no último, que é o lugar 1, no penúltimo, que é o lugar 2, ou no antepenúltimo, sempre olhando de trás para frente. Ah, prof, mas eu tenho uma dúvida. Nós usamos apenas palavras acentuadas. E se a palavra não tem acento? Bem, lembra que lá no primeiro ano a professora já ensinou. Se uma palavra não tem acento, não significa que ela não tenha uma sílaba mais forte, uma sílaba tônica. Ela tem sim. Todas as palavras têm. Só que a gente só vai descobrir pronunciando como se a gente estivesse chamando aquela palavra. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa. Garrafa não tem acento, porque é uma paroxítona terminada em A. As paroxítonas terminadas em A não recebem acento. E eu fico pensando, como que eu descubro qual é a sílaba forte? É só eu fingir que a garrafa é minha amiguinha e que ela está longe de mim e eu tenho que chamar ela. Garrafa! Qual foi a sílaba que eu mais estiquei? Olha de novo. Garrafa! Foi o Rá, que se eu fosse escrever, seria a sílaba 2 de trás para frente, ou seja, a penúltima. Por isso que eu sei que é uma paroxítona. Agora, observe. Agora eu tenho um grampeador. Grampeador também não tem acento, mas a última sílaba dele termina com um R. Grampeador. E o R tem um som forte. Então, eu percebo que se eu chamar o grampeador igual fosse um amiguinho, ó, grampeador, eu ia ter que esticar a última sílaba. Se é a última sílaba que eu estico do grampeador, significa que ele é o mais forte. A sílaba mais forte é a última, de trás para frente é a sílaba 1. Então, grampeador é uma palavra oxítona. Mesmo não tendo acento, grampeador e garrafa podem ser classificados em oxítona e paroxítona, porque toda palavra tem uma sílaba mais forte. Quando eu não vejo o acento, eu vou ter que fazer o teste do chamado. Eu chamo garrafa, grampeador e vejo qual foi a sílaba que eu estiquei mais. A sílaba que eu estiquei mais é a sílaba tônica daquela palavra, a sílaba que recebeu ênfase, que foi pronunciada com mais força. Assim, eu também posso classificar elas em oxítona, proparoxítona e paroxítona. Só não esquece que se tiver acento, não precisa ficar chamando. A sílaba acentuada sempre é a mais sorte. Agora é com você. Faça suas atividades e, se tiver dúvida, é só me chamar. Nós iremos corrigir as atividades desse aulão no próximo reforço de língua portuguesa. Um beijo e tchau!